ele é um artista de uma enorme importância, porque ele era multifacetado, né? Ele era escultor, ele era arquiteto, ele era paisagista, ele era fazedor de santos, toreuta, né? E ele, que mais que ele podia dizer dele? Ele é um grande artista. Tanto que o vice-rei chamou ele, mandou ele fazer o jardim público. Ele era paisagista, né? Ele fez o primeiro jardim público existente na América, foi feito por ele. Ele pegou o barroco e transformou numa coisa leve, de acordo com o carioca, quer dizer, de acordo com o ambiente nosso, que é muito mais para leveza, muito mais para despojamento do que o estilo barroco trazia, né? E ele era um homem que devia amar o Rio de Janeiro. Pelo que a gente vê, o que ele fez, ele devia ter uma paixão pelo Rio de Janeiro. Os chafarizes deles, todos eles em pontos certos. Não havia, qual era o objetivo que ele podia ter de enfeitar um chafariz? Me diz, nenhum. O que é que ele ganhava com aquilo? Nada. O que é que ele estava fazendo? Botando umas bicas para o povo ir lá buscar água. Ele conseguiu transformar aquilo em coisas delicadas, em coisas que levavam até o espírito, né? Porque ele incutia naquelas peças tão prosaicas, eles incutiam uma certa dose de poesia. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, porque quem classificou o mestre Valentim como o maior exemplar, o maior expoente da arte colonial do Rio de Janeiro foi Germain Bazin. Ele classificou os dois gênios, o o Aleijadinho em Minas e mestre Valentim no Rio. Agora, por que razão que no Rio de Janeiro ele não é defendido e não é estudado, ele não é investigado da maneira que devia ser, eu nunca entendi. Eu, dentro da área, eu nunca entendi. Na época tinha o reconhecimento, mas a chegada da família real ao Brasil trouxe também artistas. E eles impuseram o gosto deles, eles impuseram a cultura deles. E os nativos ficaram no ostracismo. Tanto que o próprio Aleijadinho em Minas quase que foi esquecido. Ele foi ressuscitado pelo IPHAN, pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, na época. Tanto que o escudo, o símbolo do IPHAN, era uma esculturazinha do Aleijadinho. Ele foi recuperado nesse período. Deve ao Rodrigo Melo Franco de Andrade a ressurreição dele. Agora, coitadinho do mestre Valentim, não teve ninguém que abrisse o bico e disse: ele é realmente tão bom quanto. Os modelos que ele botava na escultura dele eram todos com características brasileiras. Os anjinhos são mulatinhos, né? E mesmo as santas feitas por ele não são aquelas santas europeias, não. Elas têm muito mais características mestiças do que o normal da época que faziam. E, além de pegar toda a fauna brasileira e botar lá também. E as frutas também? Jacarés, patos e que mais, não lembro mais o que ele faz. Principalmente as saracuras, né? São lindas, as saracuras dele eram muito bonitas. Aquelas ibis também, o que havia aqui ele reproduzia.
ele fundia peças, ele tinha uma fundição, ele fazia os chafarizes de metal, né? Ele tinha uma fundição. Ele era um artista muito completo mesmo. E por isso é que eu tenho quase certeza de que a informação de que ele estudou em Portugal, se bem que não haja documentação que possa confirmar isso, mas a característica dele de ser tão ambivalente mostra que ele não recebeu a formação aqui no Brasil, porque não havia no Brasil nenhum lugar onde ele pudesse ter a formação que ele teve, que é completamente diferente do que se fazia na época. Você vai comparar a obra dele com não estou diminuindo a obra do Aleijadinho, mas você vai comparar os estilos de um e de outro, vai ver que o acabamento e o requinte do acabamento, a maneira de fazer, são completamente diferentes. O Mestre Valentim é requintado e o Aleijadinho é mais espontâneo, quer dizer, digamos assim, espontâneo, porque ele desconhecia as técnicas de acabamento, de detalhe, de refinamento, né? O Mestre Valentim, a meu ver, ele criou um estilo inspirado no barroco, mas já bem mais evoluído, já mais, quase que entrando no classicismo. Ele é muito mais requintado, ele observa muito a forma, ele observa muito a composição, principalmente a composição, é muito mais elegante, né? Ele tem aquela preocupação de elegância, né? Foi quanto tempo de restauração lá na Igreja do Carmo? Só a capela, 2 anos. 2 anos. Qualquer obra de restauração é uma coisa muito complicada, porque a gente nunca sabe o que vai encontrar. Às vezes, muita coisa, ou às vezes nada. Porque você não sabe se o cupim já comeu aquilo, tem que refazer toda a obra que o cupim comeu sem estragar a superfície. Então, tem que ter muita paciência, muita delicadeza para não destruir tudo. A gente não deve falar em orgulho, deve falar em satisfação, que me deu uma profunda satisfação, um profundo sentido de realização, deu. Eu fiquei muito contente de ter feito aquilo. Talvez o grande trabalho que eu fiz no patrimônio foi aquilo. Eu sempre li muito, né? E sempre me interessei muito por biografias. E eu acho que
está faltando, é uma lacuna no cinema, o documentário histórico, né? A gente tem muita história para contar. Se você pegar Petrópolis, é um cenário natural. Você tem fazendas centenárias, você tem casas da época do Império, você tem uma infinidade de locações que são muito mal exploradas. Eu vejo que a tendência agora é o documentário sobre ídolos da música, mas personagens históricos, ninguém tem interesse, estão sendo esquecidos. Então a gente tem que registrar isso, porque senão as futuras gerações não vão saber nada. Através de todas essas conversas informais que nós tivemos aqui, eu fiquei fascinado com a figura do Mestre Valentim. Fui pesquisar principalmente no livro da Dona Maísa, né? E com essa pesquisa, nós fomos fazendo um levantamento das locações no Rio, né, das esculturas, o passeio público, e eu fiquei fascinado com a diversidade criativa do Mestre Valentim, né? Quer dizer, ele era prateiro, escultor, fazia talhas, imagens, móveis, fez a primeira fundição de estátuas em bronze e acabou de um jeito que acabou na miséria. Só o passeio público já é uma obra magnífica, né? Porque ele reuniu ali nos jardins uma série de esculturas em motivo nativista que mostravam uma brasilidade que nunca tinha sido focado antes, né? A escultura era toda voltada para a religião, né? Ele foi mais profano, né? Isso me deixou siderado em relação ao Mestre Valentim. Ele era um verdadeiro engenheiro, né? Era complicadíssimo uma obra daquelas, de uma envergadura. Eram campanários, né? É complicado, uma obra que exigia muito cálculo, né? E ele não falhou. A prova é que até hoje essas obras estão aí à disposição. Bom, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tenho um arquivo muito grande de documentos familiares. E, por acaso, eu trabalhando na Ordem do Carmo, eu descobri que o José da Cunha Barbosa, que é meu sexto avô, foi prior da Ordem do Carmo, justamente no período em que o Mestre Valentim trabalhava lá. Isso me chamou a atenção e eu comecei, então, partindo daí, a fazer a investigação por minha própria conta. Então, se ele trabalhou durante 10 anos na Ordem do Carmo e quem inaugurou a capela do viciado na Ordem do Carmo foi o próprio Zé da Cunha Barbosa, logo eles tinham ligação, né? Mas aí, por acaso, eu encontrei as assinaturas do Zé da Cunha Barbosa 10 anos antes dele chegar a ser prior. Logo, eles tinham contato já há muito tempo, né? Quando eu vi isso, eu vi que eu tinha descoberto uma mina de ouro de informação, né? Porque realmente estava tudo isso dentro dos arquivos completamente esquecidos, né? Foi uma emoção muito grande para mim, porque deve haver algum sentido, né? Como é que um descendente dele foi encontrar isso tudo aí praticamente esquecido, né? Eu chefiava o serviço de restauração do patrimônio. E tinha a meu favor o seguinte, podia consultar o arquivo que eu quisesse. Aí eu tinha autorização. Então, para mim, não foi tão difícil assim, não é? Mas foi uma curiosidade. Começou como curiosidade e acabou como mania. Cada cafezal tinha sua capelinha doméstica, como eles chamavam, né? E onde eles batizavam, casavam, enfim, faziam a vida praticamente. Sendo que a Correia ainda tinha um cemitériozinho. De fronte da capela, ainda tinha o cemitério da família, de fronte da capela. Pelo menos essas 3 eu pude documentar, as outras eu não sei.
Mas essas 3 eu pude documentar porque ainda estão lá, os testemunhos ainda estão lá. Sendo que a Capela do Correia foi toda transferida para a matriz de Correias, que é um neogótico que está lá e com o recheio todo do Mestre Valentim. Que eles desfiguraram, porque eles invernizaram, tiraram toda a talha, pegaram a talha, tiraram todo o revestimento, que era pintado de branco com frisos dourados. Eles tiraram tudo, aquilo está só na madeira, mas a escultura é dele. E até hoje ninguém sabia isso, não. Ninguém sabia a origem daquilo. E ela originalmente estava na capelinha da Fazenda de Correias. Ainda tem restos no que sobrou da Capela de Correias, que combina com as coisas deles. Eu consegui provar que aquilo tudo era do Mestre Valentim. Inclusive, toda a obra que está na Igreja das Carmelitas Descalças de Santa Teresa também é dele. E ele fazia, inclusive, os móveis, construiu muitos móveis e as casas foram todas mais ou menos decoradas pelo mesmo estilo por ele. E quando acabava de fazer uma obra de uma igreja, terminava aquela obra, ele ficava assim, tinha que sobreviver, né? Então ele tinha uma festa, uma oficinazinha onde ele produzia essas peças para viver mesmo. Eram oratórios, era cômodas, cadeiras, copiava as peças inglesas que vinham de lá. Essas 2 são cópias de inglesas. Essas 2, essa e essa. Esse móvel aqui, por exemplo, ele é proveniente da Fazenda do Correia, porque havia um par deles. Eu destaco justamente a parte de cima, onde tem o escudo da família Correia. Tá vendo? É uma ferradura, tá vendo? Em forma de correia, mostrando que lá era estação de remonta. E eles tinham muito orgulho dessa história, né? E quando eu vi esta marca lá na igreja, eu vi que era proveniente da Fazenda do Correia. Então esse daqui realmente era da Fazenda do Correia. E é um autêntico Mestre Valentim. E depois eu vi, observando os detalhes, eu percebi que realmente devia ser. Aquelas flores são dele. Essa curva em cima, ele repete na cadeira ali. O V de Valentim está presente, está vendo? Na peça, como se fosse uma assinatura dele. Né? Ele costumava fazer isso? Depois eu vi que costumava. Mas no momento eu não sabia o que era, o que significava isso. Mas é um V perfeito, né? Verdade. Eles geralmente não assinavam a obra, né? Mas ele botava sempre uma característica dele. E essa era uma das que eu descobri, foi essa. Toda a imagem dele tem um certo movimento, não é uma peça estática. Ele sempre bota alguma contorção, algum gesto, alguma coisa mostrando que não é uma pessoa parada, não é uma representação estática. É uma imagem de Cristo realmente bem diferente, né? A expressão é muito diferente, né? E além do mais tem um movimento de sinuosidade aqui muito grande, né? Compensada por esse outro posto. Já é um trabalho de um mestre, né? A gente identifica já o artista que conhece a anatomia, inclusive. Se você observar bem, você vai ver as costelas, você vai ver o osso da perna, você vai ver o osso dos braços, e a expressão visual dele é muito interessante. A gente vê a angústia estampada na fisionomia dele.